Olá, meus amados e amadas, irmãos e irmãs da Terra, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Nicaela Araújo, eu tenho um canal no YouTube, o Bem-vindos a uma Nova Era. É um prazer tê-los aqui comigo. E hoje a mensagem também vem dentro de um processo de assimilação e de vivência minha, dentro deste contexto nova era, da proposta da quinta dimensão, porque ela é uma proposta. Por que ela é uma proposta? Porque nós não somos obrigados a aceitar. É aqui que entra um ponto-chave muito importante, para este momento que nós estamos vivendo. O poder das escolhas, que é do livre-arbítrio, é inerente a ele, O poder que nós temos de escolher como vamos trilhar o nosso caminho, como vamos evoluir, para que a gente saia das baixas vibrações, digamos assim, como é o caso da tridimensionalidade, e comece aí a seguir, por vibrações mais sutis, como é o caso da quinta dimensão. O assunto que eu vim trazer aqui hoje, ele já não é mais um tabu, porque ele é um fato e também é uma realidade da quinta dimensão. E também é algo que vem com uma escolha, como tudo. São escolhas que nós fazemos todos os dias quando nós acordamos, simples assim. Porque viver é simples. A tridimensionalidade foi que trouxe um grau de complexidade necessário para o aprimoramento da nossa alma, para a lapidação, para que não voltássemos a cometer os mesmos erros de Lemúria e de Atlântida. Porque a Terra ela já teve, durante muitos momentos, como planeta, períodos onde grandes civilizações ancoraram, longos períodos de paz e de luz. Nós já tivemos aqui neste planeta reinos de grande elevação moral e espiritual, reinos que tiveram acesso a grande sabedoria espiritual e a grandes tecnologias, além da Terra. Então, assim, nós já vivemos de tudo nesse planeta, até ter aí a necessidade de passar novamente por um processo mais denso até então conhecido neste universo, mas que existia um propósito maior do Criador por trás de tudo isso, que nós estamos começando a compreender melhor agora. Mesmo o maior sábio, que se encontra reencarnado neste momento neste planeta, não tem como saber exatamente quais são os planos de Deus, propriamente dito. E embora nós sejamos uma unidade com Deus, existe uma força suprema, existe um centro maior, um pai criador, uma mãe criadora, que rege tudo, é a causa primária de tudo que há, E os planos exatos de Deus, só quem sabe é Ele. Então, aos poucos, a gente vai desvelando o chamado também plano da alma no que diz respeito, à humanidade, o plano da alma de cada ser humano que reencarnou, com diversos propósitos ou apenas um propósito específico nesse planeta. Embora não exista, uma única forma de viver um propósito. Por quê? Porque uma jornada evolutiva ela já é um propósito bem grande, bem complexo, mas maravilhoso. Precisamos falar sobre a carne, sobre o seu consumo. Nesse momento estamos em um processo acelerado de expurgo planetário, no que diz respeito ao individual e ao coletivo, e isso não é fácil para ninguém. Todos nós estamos passando pelos mesmos processos, como eu sempre falo nos vídeos. Por que eu sempre repito isso? Para que a gente perceba que não existe preferência de Deus por ninguém, por nada. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele sabe o que é melhor para nós, porém, Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós fizéssemos aí as nossas escolhas, que é o que? A liberdade, a liberdade de poder ser, de poder manifestar. E então chegou a hora de falar sobre a carne, sobre o consumo no geral, em particular sobre a carne. A tridimensionalidade vivida na Terra, ela teve um propósito primordial e muito importante, de trazer elevação consciencial para até então os seres que aqui reencarnaram neste planeta, para as consciências que vieram para cá. Cada uma no seu propósito único e individual e que ressoa no coletivo. Tudo que ressoa no coletivo se transforma, na forma de sociedade em que nós experimentamos, como é o caso da tridimensionalidade. Neste momento, nós estamos a passar por um expurgo intenso a nível coletivo e individual. E esse expurgo, ele é igual para todos, cada um na sua necessidade e dentro daquilo que precisa purificar dentro de si mesmo. É um expurgo coletivo e individual, e mais individual por quê? Porque o individual
os meus pensamentos, os meus sentimentos e comportamentos refletem no coletivo e moldam a sociedade em que eu vivo e moldam as experiências que se desenrolam ao meu redor. Isso aos poucos vai ficando cada vez mais nítido para cada um de nós. Que as experiências que chegam no nosso campo é tudo aquilo que a gente vibrou, que a gente deu força pelo pensamento, pelos sentimentos e pelos comportamentos. Porque nós somos seres co-criadores. Então, neste momento, nós estamos a passar por um processo de expurgo coletivo e individual, individual que reflete no coletivo, para ancorar a verdadeira moralidade dentro das leis de Deus. Ou seja, a verdadeira moralidade divina, que não é tridimensional, como nós também já sabemos. Porque a tridimensionalidade ela é uma ilusão que trouxe para o nosso campo experiências muito importantes, sublimes e divinas, para trazer mais amadurecimento e sabedoria à nossa alma, para que nós não viéssemos a cometer os mesmos atos de Lemúria e de Atlântida. Porque a partir de agora, a intenção é que o planeta ele se estabeleça definitivamente dentro de uma órbita de luz. Como o planeta é de nível vibratório elevado, acolhedor de almas soberanas e elevadas, da sociedade da quinta dimensão. E nesse momento nós estamos a ancorar também uma forma de se olhar e olhar para o outro que com mais ternura, tentando dissolver o julgamento, porque o julgamento é a crença que gera todas as outras. Quando eu julgo através do meu achismo, quando eu julgo através da minha ideia de que sei como viver e como ser, e de como a vida deve ser, e imponho isso para os que estão ao meu redor, ou até mesmo levando isso para grandes massas, eu posso fazer, e foi o que aconteceu, grandes desgraças acontecerem, criar grandes teias, emaranhados kármicos, etc. Tudo aquilo que a gente já sabe. Acredito que muitos aqui já devem ter uma pequena noção sobre isso, do que acontece quando a gente tenta dominar, controlar e possuir algo. É automático. O controle, a posse e o domínio, eles são vibrações típicas e inerentes à tridimensionalidade. Porém, que foram experiências sublimes e necessárias para o amadurecimento da nossa alma, do nosso espírito, do nosso aprimoramento moral, para que nós então compreendêssemos, sentindo, vivendo o que nós queremos a partir de agora e o que nós não queremos. Por isso que muitas almas vão dar seguimento à evolução em planetas mais densos. Por quê? Porque elas sentem que precisam mais de treino, de mais experimentações na tridimensionalidade. Isso é absolutamente natural. Gente, isso acontece em todos os planetas que passam por esse processo de transição. Almas que decidem ancorar e experimentar a quinta dimensão se esforçando para isso, e almas que sentem ainda a necessidade de ter mais experiências na tridimensionalidade. Isso não nos faz maior nem menor, nem pior, nem melhor, nem superior, nem inferior. Porque a crença do julgamento, ela traz justamente para o nosso campo a ideia de superioridade. Quando nós começamos a seguir por um desenvolvimento espiritual que consequentemente traz um desenvolvimento moral mais acentuado, nós também temos a tendência de cair no ego espiritual. Eu caí no ego espiritual e me vigio constantemente, e pode ser que em muitos momentos eu manifeste ele. Mas eu estou consciente disso. E também consciente que eu não tenho como ser perfeita e que errar faz parte do processo de ancoramento daquilo que eu quero ser a partir de agora. Tudo faz parte. São altos e baixos na escala evolutiva. A diferença é que nós não vamos experienciar mais experiências tão densas, como é o caso da tridimensionalidade. Mas nós ainda seremos desafiados, como eu sempre falo, na quinta dimensão, porque a evolução nunca acaba. A única forma de não ser mais desafiado e continuar do mesmo jeito é se não existisse evolução. Então, nós não teríamos o universo, nós não teríamos essa diversidade de raças, de seres, de planetas, de natureza, enfim. Não existiria tudo isso. Por quê? Porque a evolução ela pararia num ponto só ou a partir de um certo patamar. É por isso que ela é infinita como a própria existência, porque ela tem que acompanhar a existência que é eterna. Então, a evolução, ela é eterna. E como evoluir a partir daqui, neste momento, é uma questão de escolha deste momento, porque a evolução ela é inevitável e ela é da própria lei, ela é uma das leis do universo. É preciso que nós agora façamos escolhas de forma consciente, compreendendo que
A terceira dimensão, ela não encaixa na quinta. O que isso quer dizer? Que nós teremos de deixar por livre escolha hábitos que contribuíam para que a tridimensionalidade existisse. Que são hábitos o quê? Onde eu me coloco como superior sobre alguém, onde eu me permito ser inferior, eu acredito que sou inferior, né? É onde eu me coloco como submisso a algo, a alguém. Onde eu permito que o meio, ele dê as cartas na minha vida e eu não me permita aprendizados e experiências novas pela crença do julgamento. Né? Hoje eu me coloco sempre como julgador, eu permito que o outro me julgue e me limite por isso. Quantas pessoas por aí cheias de traumas devido ao julgamento dos outros? Lembrando que os outros também somos nós, ou seja, todos nós somos iguais e praticamos os mesmos atos. E o quanto nós como sociedade nos feríamos enquanto nós estávamos mergulhados nessa dinâmica, onde ditávamos quem podia, quem não podia. Quando acreditávamos que nós podíamos mais e o outro menos, ou simplesmente nós podíamos tudo e o outro nada, na crença da superioridade e inferioridade trazida pela crença do julgamento, que cria todas as outras, nos dividindo e nos separando, e nos fazendo nos matar, nos fazendo nos oprimir entre nós, nos machucando, nos ferindo, provocando verdadeiras guerras que não são aquelas de nações contra nações, mas aquelas instaladas dentro das próprias casas. Então, nós aprendemos muita coisa. Nós estamos nesse processo de expurgo, nesse processo de liberação que é gradual. Ninguém ainda aqui, né, conseguiu limpar ou se purificar 100%. É um processo gradativo, né, das densidades vividas na tridimensionalidade. Até porque, neste momento, o Pai e a Mãe Criadores não pedem perfeição de ninguém para habitar a nova Terra. Eles pedem apenas o que? Comprometimento. Tem que querer. E a gente sabe também que não é fácil. E existem formas de querer e fazer isso acontecer de forma mais rápida, através da lei do livre-arbítrio, gente, que é um poder maravilhoso e incrível que Deus nos concedeu. O que eu vou escolher a partir de agora para experienciar? A tridimensionalidade, eu já sei que ela não encaixa na quinta. Como é a quinta dimensão? Todos os dias nós vemos canais maravilhosos, né, de espiritualistas muito responsáveis, trazendo para a gente informações e nos dando dicas de como nos preparar, né, de métodos muito simples e eficazes de ancoramento das novas energias que chegam no planeta e que estão atualizando o nosso DNA, tornando o nosso corpo cristalino em silício. Entre tantas outras técnicas como a respiração consciente, como o aterramento com a terra, né? Orações específicas, a chama violeta, né? Como uma das principais ativações necessárias neste momento, porque ela é a transmutadora das densidades, ou seja, transmuta toda sombra em luz. Entre tantas outras alternativas simples que nós podemos fazer, às vezes, em um pequeno intervalo no trabalho ou até mesmo enquanto estamos trabalhando. Porque viver na quinta dimensão será muito mais simples do que viver na tridimensionalidade. Por que eu estou falando isso? A partir de agora, nós precisamos compreender que viver na quinta dimensão é uma renúncia da terceira. E começar então a praticar no nosso dia a dia, no que diz respeito a pensamentos e sentimentos e comportamentos que ressoam com essa nova realidade que nós decidimos experimentar a partir de agora. A nível, como eu falei, né, mental, emocional, sentimental e, consequentemente, comportamental. Isso é um processo que eu tenho que treinar em mim, trazer como um hábito para a minha vida, assim como eram os hábitos da 3D. É uma troca, o que eu quero. É por isso que é um poder que vem através do livre-arbítrio. O que eu decido a partir de agora fazer acontecer na minha vida, me esforçando. Haverão coisas que serão mais simples, outras, né, pedirão um pouco mais de foco, pedirão um pouco mais de tempo e pedirão um pouco mais de esforço, ou até mesmo muito esforço. Isso tudo faz parte do processo evolutivo. Algumas coisas serão mais simples, a gente vai aceitar com mais facilidade, outras vão exigir mais de nós, e isso é normal. Todos os mestres ascensionados do planeta Terra e de outras orbes, assim como os nossos irmãos galácticos, passaram por este processo, em que, em muitos momentos, eles esbarravam em situações mais simples e mais difíceis, que os desafiavam, os desafios que ainda continuarão na quinta dimensão. Nós estamos neste momento de forma sublime e maravilhosa, porque eu vejo isso acontecer no meu dia a dia, né, manifestando, né, a nossa parte mais evoluída de ser, compreendendo que todos somos uma
unidade com o Criador, que lá em cima tudo é um, porém fragmentada de forma individualizada como consciências para viver experiências maravilhosas dentro de uma jornada evolutiva, porque assim Deus quis. Compreendendo que tudo é fragmento divino, que não existe superior e inferior de nada, porque tudo é Deus experienciando, se reconhecendo, isso se estende como nós também já sabemos, à natureza e aos animais. E quando falamos em natureza e animais, nós estamos falando de planeta Terra. E quando nós falamos em planeta Terra, nós estamos falando de todos os reinos que a compõem. O reino mineral, o reino aquático, o reino vegetal, né? Os mares, oceanos, rios, lagos, o ar que nós respiramos, enfim, tudo aquilo que compõe. É uma diversidade incrível de vida e tudo isso é Deus fragmentado, vivendo uma experiência, se reconhecendo. Não existe superior nem inferior, apenas cada um vivendo o seu estágio evolutivo e servindo de acordo com o que esse estágio evolutivo propõe, assim como nós também passamos por estes processos. Ou seja, nós já sabemos que todos nós somos irmãos, uma grande família universal, que não existe separação de nada nem de ninguém, que não existe superior e nem inferior de ninguém, nem na espiritualidade, nem nos processos evolutivos que todos estão a experienciar, porque tudo é sagrado divino, não existe erro e não existe nada fora do lugar. A questão da carne, que eu comentei no início do vídeo, ela entra exatamente aqui neste ponto. Se eu compreendo que tudo é Deus vivendo uma experiência e se reconhecendo, e nós somos fragmentos, sim, seus filhos, se tudo é neste momento uma experiência divina, passando por um estágio evolutivo e querendo experienciar a vida, e eu agora desejo, alçar voos maiores na escala evolutiva, assumir maiores responsabilidades e compreendo que tudo é uma coisa só e que todos têm o mesmo direito de ser e de viver e de experienciar a sua existência de forma única e com liberdade, assim como eu também quero e desejo, não adianta só neste momento eu ancorar dentro de mim uma necessidade maior e me esforçar para ter um convívio mais saudável a nível de humanidade, compreendendo que a humanidade sou eu mesmo, ancorando e trazendo para o meu dia a dia o respeito, a compaixão e a paciência, porque às vezes falta paciência, às vezes a gente se irrita, a gente ainda fica brava, a gente ainda é acometido pelos sentimentos densos típicos da tridimensionalidade, em comparação aos espíritos perfeitos que passaram por processos como esses e além para chegarem hoje onde estão. Até porque isso também não é uma competição e nenhuma forma de comparação entre uma coisa e outra, porque para Deus todos somos iguais. Então esse mesmo respeito, essa mesma compaixão, essa mesma paciência e compreensão, devemos a partir de agora iniciar o seu estendimento à natureza e todos os seus reinos. Neste momento estamos passando por um processo intenso de purificação social, onde cada vez mais nós dissolvemos do nosso campo a impaciência, a intolerância, o desamor, o ódio, a raiva. É um expurgo extremo nesse sentido, entre nós como seres humanos, um acerto que nós precisávamos ter, com o universo, com a Terra e entre nós mesmos. E dentro de nós, antes de qualquer coisa. Nós precisamos agora começar a estender essa compaixão e esse amor, essa paciência para com a Terra, nas nossas práticas com ela. E a carne, assim como o nosso consumo, ele está diretamente conectado a isto que eu acabei de falar. Então, se eu quero uma sociedade benevolente, amorosa, se eu quero conviver em uma sociedade pacífica e fraterna, sabendo que a nova vibração que eu quero ocupar, ela não comporta dor e sofrimento, então eu devo começar a refletir e a observar os meus atos com o meio ambiente. Eu sei que muito provavelmente a maioria das pessoas que assistem esse vídeo já tem uma grande consciência ambiental e faz a sua parte, sempre lembrando que cada um tem que fazer a sua. Que uma pessoa que pega a parte do outro para fazer, ela fica sobrecarregada. É por isso que a nova era será habitada por seres responsáveis, onde cada um fará a sua parte. E terão aqueles, os chamados, linha de frente, que vão ser exemplo e que vão trazer para o coletivo informações, conhecimento, através da ciência ou simplesmente como exemplo, através das novas formas de conteúdos acadêmicos que virão.
né? Através das novas formas de alimentação que vão chegar, mas compreendendo que eu não tenho que esperar chegar. Se a quinta dimensão ela habita dentro de mim, ela começa de dentro para fora, e se eu escolho ser um ser que quer viver nessa quinta dimensão, eu não tenho que esperar nada chegar de fora para começar a manifestar ela. Porque não existe poder e tecnologia mais poderosa do que o livre-arbítrio, do que o poder da escolha e do que a capacidade de um ser, de uma consciência em processo de evolução, principalmente neste momento para uma dimensão mais elevada, né, tem. Então o maior poder que existe é ser uma consciência em um processo de ascensão para uma vibração mais elevada, onde o poder da minha escolha, o poder de fazer acontecer através de mim mesmo é o maior poder que existe neste universo. Eu não preciso neste momento aguardar que nenhuma raça extraterrestre elevada, até porque isso não vai acontecer da maneira como muitos pensam, tragam para a Terra tecnologia, né, para substituir a carne. Eu não preciso que eles me ensinam como comer, porque tudo que eu preciso já tem aqui na Terra. Eu só preciso começar a refletir de que maneira os meus comportamentos ainda podem estar causando algum dano. E isso é normal, porque todo mundo está passando por este mesmo processo. A densidade compartilhada no planeta, ela vem, né, no que diz respeito à guerra existente entre nós como humanidade e na guerra que nós travamos com a natureza, tratando ela como se fosse a nossa inimiga, quando na realidade a Terra é uma grande mãe para todos nós e a natureza, né, a natureza que a permeia também, porque tudo é ela, né, tudo é uma unidade. Então nós temos que começar a observar através das nossas práticas o que nós também estamos fazendo para não mais provocador a nossa mãe maior, né, que nos dá sustento de todas as formas, a nossa Gaia. Começando também a reavaliar o meu consumo, no que diz respeito ao meu poder de consumo. Se eu estou consumindo, se eu estou comprando, adquirindo aquilo que eu realmente preciso, ou se eu ainda continuo me deixando levar pelos impulsos do desejo. Perceba que algo externo ainda pode estar te controlando. Gente, esses processos de desapegos, eles são graduais, isso vale para todo mundo. Em algum ponto, ou em vários, nós estamos passando por esse processo de se desapegar, né? Enquanto nós avançamos cada vez mais na nossa consciência, ancorando cada vez mais, né, essas informações que chegam do alto. Então é preciso que a gente comece a refletir agora a forma como nós consumimos, como nós compramos e o que nós compramos. Se nós ainda damos forças para as grandes indústrias que provocam, né, grande poluição generalizada, tanto na parte têxtil como na parte agropecuária, como na parte tecnológica. Porque o que mantém a Terra como planeta tridimensional de desmatamentos, de poluição diversos, é o que? É a humanidade. É a maneira como nós nos comportamos, é a maneira como nós consumimos, é o que nós decidimos comprar, aquilo em que nós colocamos a nossa força. Não é para ninguém deixar de ter conforto, muito pelo contrário, né? O que Deus mais deseja neste momento é que a gente seja feliz e tenha uma vida cada vez mais leve, sem sermos dependentes, porém, do externo e da materialidade. Porque a dependência da materialidade, o excesso do luxo, o excesso do acúmulo, e que fizeram com que a maioria das almas hoje no planeta, que ainda relutam, né, em ancorar a luz, tenham chegado nesse estágio, né, a ganância. E a ganância, ela em grandes proporções, o estrago sempre vai ser também na mesma proporção, mas existe também a ganância em menores proporções. Então, o que você neste momento está disposto a renunciar para trazer para este planeta a quinta dimensão? O que neste momento você está disposto a renunciar para fazer a quinta dimensão acontecer agora, sem esperar naves alienígenas baixarem aqui? Porque eles não vão vir aqui assumir a nossa responsabilidade e fazer acontecer por nós. Eles vão ajudar, eles vão nos ajudar a nos impulsionar para acelerar cada vez mais, né, um novo mundo, porque a Terra ela vai precisar passar por grandes reformas, levando em consideração o quanto ela já foi prejudicada. A Terra ela vai precisar passar por grandes processos de transformações devido, né, aos danos já sofridos. Então, o hábito de comer carne, ele provoca diariamente um genocídio gigante. Nós já sabemos disso. Uma alimentação desenfreada,
a gula, o excesso da alimentação vegetal também é a mesma coisa. É preciso que a gente comece agora, né, a ser mais responsável em nosso consumo no que diz respeito ao alimento, à vestimenta, se eu tenho no meu guarda-roupa aquilo que eu preciso ou se eu tenho muito mais roupas do que eu realmente costumo utilizar. Né? O que eu tenho na minha casa que realmente me serve e o que eu tenho na minha casa que nada mais é do que objetos que eu comprei pelo fato de ter dinheiro para comprar naquele momento. Ou simplesmente o quanto eu estou disposto a não contribuir de nenhuma maneira mais que machuque a fauna e a flora deste planeta, que também ancoram neste comportamento, né, a tridimensionalidade que ainda continua mantendo grandes densidades no campo vibratório do planeta e da humanidade. Então, a quinta dimensão ela será feita de uma sociedade humana fraterna e de uma sociedade humana fraterna que respeita o meio ambiente e que compreende que os animais e a natureza também são uma irmandade, que merecem respeito e que merecem viver aqui de igual para igual no seu estágio evolutivo. Compreendam que ancorar uma vida e viver na quinta dimensão é uma escolha. O que eu escolho hoje para comer? O quanto comer? O que eu escolho hoje para vestir? Como vestir? Né? O que eu escolho hoje comprar? Eu procuro e pesquiso por empresas que estão buscando se adequar, porque já existem empresas que estão buscando se adequar à quinta dimensão. Em todos os setores, tanto na parte têxtil, como na parte alimentar, como na parte tecnológica. Eu vou dando força a esse propósito, eu vou dando força ao mundo que eu quero ver nascer. Eu não espero alienígenas virem aqui fazer isso acontecer, porque não é assim que funciona. A quinta dimensão da Terra será feita pelos povos da Terra, com a ajuda dos nossos irmãos mais velhos, raças que já passaram pelo mesmo processo que nós estamos passando agora. No que eu coloco o meu poder? Em conteúdos instrutivos que me empoderam, que me mostram o caminho de ser um ser elevado e independente? Em empresas que neste momento estão buscando se adequar e causar menos danos ao meio ambiente? Em diminuir pelo menos ou deixar o consumo de carne que todos os dias provoca a morte sob tortura de milhares de irmãos animais meus que também são fragmentos divinos vivendo uma experiência? Né? E em consumir objetos e coisas que eu não preciso verdadeiramente falando e que muitas vezes eu levo para casa e sequer uso. Eu estou praticando simples atos de reciclar, de separar o lixo. São coisas mínimas, você não tem que fazer o do vizinho, mas você pode se tornar um exemplo para ele. Ser um exemplo dentro de casa em pequenas coisas. Você não tem que fazer um monte de coisa, reciclar o lixo da rua toda, nem tem como. E aí você vai entrar no campo do outro e vai interferir na experiência do outro. Mas você sempre pode ser um exemplo naquilo que você considera pequeno, mas que é grandioso, daquilo que você espera ver na Terra logo mais. Percebam que a quinta dimensão, ela acontece através do meu comportamento e do seu, e não de grandes tecnologias, porque a maior tecnologia de Deus são as consciências. Somos nós, sou eu que estou aqui falando com você, você que está me ouvindo neste momento. Nós é que fazemos as maiores manifestações, as maiores cocriações. Deus se expressando através de cada um de nós. Viver na quinta dimensão é decidir ser um ser de quinta dimensão nas práticas diárias, ter o controle de si mesmo e decidir renunciar a práticas que causam dano. Né? O que é dano? Tudo aquilo que tira o direito do outro de ser e de fazer. Ser um ser de quinta dimensão é uma escolha e não mais praticar um tipo de ato que inflija as leis universais. É compreender que não será alienígenas, nem mesmo o Cristo, que determinará isso para a minha vida. Só mesmo eu posso fazer isso acontecer, assumindo as responsabilidades pelos meus atos, em momentos em que eu não for muito feliz, porque nós ainda teremos altos e baixos e estamos sujeitos a erros e nós erramos, eu erro todo dia. O ser de quinta dimensão é uma escolha de se esforçar todo dia para ser alguém melhor dentro daquilo que é pedido na nova terra. É uma escolha que eu faço todo dia, dando o meu melhor dentro das minhas condições, claro, da minha realidade, né, de ser esse ser que essa nova era pede. Porque ela vai se manifestar através de cada um, não é através de grandes tecnologias, porque grandes tecnologias existiam em Lemúria, Atlântida e também em outras grandes civilizações
que aqui já existiram, e mesmo assim não evitou a queda das almas, a queda das consciências. Grandes tecnologias, conforto, geralmente tendem, em uma mente que ainda não está totalmente ancorada nas energias e na forma crística de viver, tende a ser uma grande tentação que pode levar novamente a quedas vibracionais muito grandes, né? Quando essas consciências se deixam levar pela ganância e pela superioridade sobre os outros, trazendo de novo o campo do julgamento, do domínio, do controle e da posse. Grandes tecnologias não fazem ninguém evoluir. O que faz a evolução acontecer é o querer da alma, é o querer do ser em fazer isso acontecer através das suas práticas e dos seus hábitos. O que eu vamos escolher a partir de agora? O que você vai querer ser a partir de agora? Um ser da tridimensionalidade e está tudo certo? É sagrado do mesmo jeito? É um processo aceito e válido por Deus e assim Ele quis. É o início de tudo. É o nosso maior treino e se formos analisar, as experiências mais importantes são nas 3D. Isso é maravilhoso, é muito gratificante saber, né? Que somos sempre acolhidos, amparados e amados em tudo isso que nós fazemos, daquilo que consideramos bom e daquilo que consideramos ruim. Então, o que nós vamos querer agora? Comer de forma sustentável e saudável? Vestir de forma consciente? Consumir, comprar, adquirir bem de forma consciente? Buscando dar força às instituições acadêmicas e empresariais que assim neste momento estão passando pelo seu processo de reforma interior, se transformando para entrar na nova era? O que nós vamos fazer? Continuar dando força à tridimensionalidade através da mídia, né, manipuladora que segue, né, o propósito da tridimensionalidade? Ou buscando conteúdos que nos elevam, que nos dão empoderamento, que nos trazem empoderamento, disciplina, respeito, ética, amor, bondade, fraternidade com tudo que existe? Nós vamos continuar dando voz à tridimensionalidade que está fazendo o papel dela como tridimensionalidade? Ou vamos começar a partir de agora a atuar como seres de quinta dimensão através dos nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, que são as nossas escolhas? Percebam que é uma escolha. Pode descer 1 milhão de naves alienígenas aqui no planeta com os seres mais evoluídos que existem aqui neste universo. Ainda assim será minha a escolha de aceitar ou não o que eles têm a me trazer. Evoluir é uma escolha. Escolha evoluir se é isso que você decidiu, fazendo isso acontecer através de você. Até mais.